Prosseguindo em História da Igreja, estamos no livro 2, vamos iniciar agora a lição número 5. É o item 26 do material didático, Concílio Católico de Éfeso. Está na página 78, item 26, Concílio Católico de Éfeso. Pois bem, só para nós contextualizarmos, lembrarmos o que nós já estudamos anteriormente, nós estamos no ano 431 da era cristã. Então, lembre-se, passaram-se cerca de 120 anos desde que Constantino organizou a Igreja Católica. E nós vimos que ele organizou a Igreja Católica com aqueles bispos que, infelizmente, durante a perseguição, eles foram chamados de traditores. Aceitaram cultuar o demônio para não morrer. Então, essa igreja, 120 anos depois, nós vimos, ela já persegue e mata as outras igrejas, ela já cultua os mortos, o dia de finados, agora que se vai ao cemitério, ela aquela igreja de Agostinho de Hipona, ela já praticava o culto aos mortos, o purgatório, que é a purificação da alma após a morte, todas essas coisas aquela igreja já praticava. Então, chegando aqui no ano 431 da era cristã, é um período assim que ele é considerado marcante na história da Igreja Católica, porque todos os historiadores comprovam, a Igreja Católica, ela foi uma organização que se harmonizou com o paganismo que estava sob o Império Romano. E isso é profetizado no Apocalipse, que aquela religião que estava assentada sobre o Império Romano, ela sobreviveria, e ela estaria assentada até sobre o reino do Anticristo. O anjo disse que a Babilônia apocalíptica estaria assentada até sobre o 7º reino, que é o reino do Anticristo. Bom, uma coisa que ela precisava fazer, que era a chave para a Igreja Católica se compatibilizar com a religião que dominava o Império Romano, vamos lembrar que essa religião, comprovadamente na história, é a mesma religião fundada em Babel. A religião fundada em Babel por Nimrod e Semíramis, 10 em cada 10 historiadores de religião do mundo antigo diz, ela dominou o mundo antigo. Inclusive, a religião de Roma era aquela mesma religião. E essa religião, ela tinha um personagem essencial. Quem era? Era Semíramis, que na religião, entre os romanos, ela era chamada de Diana dos Efésios. Então, Diana dos Efésios era a chamada deusa-mãe na religião de Roma, que era a religião de Babel. E a Igreja Católica, como nós temos visto até agora, ela está adotando o paganismo. Ela já utiliza ossos humanos nos seus cultos, dizendo, não, isso aqui é relíquia de um santo. Uma das ossadas que era comum eles apresentarem era de Estevão, acharam uma ossada lá, disseram que era de Estevão. Então, já era uma instituição pagã, porque isso é a prática pagã. Botar ossos dentro de igreja, que coisa estranha. Cultuar os mortos, com certeza era uma instituição pagã. Mas faltava o quê? Adotar o culto à deusa-mãe, que era o culto mais importante do Império Romano. O templo de Diana dos Efésios, tanto que ele era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, era o culto mais concorrido. A história também comprova, 10 em cada 10 historiador diz que o culto mais concorrido no Império Romano, no mundo antigo, era o culto à deusa-mãe. Bom, então o que a Igreja Católica vai fazer agora? Ela vai fazer um concílio na cidade de Éfeso, onde Semíramis era adorada como Diana, e assim eles vão pegar todo o culto a Semíramis e a Diana, vão colocar sobre Maria. Então, o fundamental, vocês vão ler o artigo que eu vou citar, eu procuro citar textos na íntegra de historiadores, para mostrar que isso não é um pensamento que eu estou interpretando. Isso é o que a história mostra. Né? Ok? Então, o que nós vamos observar? Nós vamos observar na leitura desse artigo que a Igreja Católica vai pegar os 3 títulos chaves, né, de Diana dos Efésios e de Semíramis, que era
Rainha dos Céus, Mãe de Deus e Nossa Senhora. E esses 3 títulos, isso é comprovado na história. Por isso que eu estou citando um artigo, vou citar um artigo para não dizer que isso é algo que eu estou inventando, né? Ok? Isso é comprovado na história. Bom, então eu botei um artigo aí do Instituto Cristão de Pesquisa, ok? Em que ele vai trazer um comentário interessante. E também um texto do livro Babilônia, a Religião dos Mistérios. Tá bom? Então, esse artigo já vai mostrar como esse pensamento não é assim uma possibilidade remota. Pelo contrário, é o que nós temos que acreditar. Um cristão de verdade, ele não pode dizer que essa instituição aqui é a Igreja de Jesus. E vamos relembrar, eu já falei para vocês, segundo a história, Calvino, Lutero, Zwinglio, todos os reformadores acreditavam que essa igreja aqui, por exemplo, do ano 431, que é o ano que nós estamos estudando, que essa igreja era a Igreja de Jesus. Então alguém tem que falar para os protestantes para eles passarem a cultuar os mortos, porque essa igreja já cultuava os mortos. Agostinho de Hipona já cultuava os mortos. Ok? Então, agora, para completar o paganismo, nesse ano 431, eles vão adotar o culto a Deus a Mãe. Então, veja primeiro o texto que eu coloquei aí do livro Babilônia, a Religião dos Mistérios. Ok? Ele nos diz: foi nessa cidade que Diana tinha sido adorada como a deusa da virgindade e da fertilidade desde os tempos primitivos. Dizia-se que ela representava os primitivos poderes da natureza e foi assim esculpida com muitos seios. Uma coroa em forma de torre, símbolo da Torre de Babel, adornava sua cabeça. Então, ele está descrevendo, uma pausa para explicar a vocês, ele está descrevendo como era a estátua de Diana. Ela tinha muitos seios porque era um símbolo de fertilidade, porque o culto a Diana ele envolvia relação sexual com as prostitutas sagradas. Isso era normal no culto pagão, no culto antigo. No culto de Baal, em Canaã, era normal. Okay? Tinha as prostitutas sagradas no culto de Diana, e lá no de Baal eram normalmente os prostitutos sagrados. Quem fosse cultuar Baal tinha relação com aqueles homens. Aqui quem ia cultuar Diana tinha relação com aquelas mulheres que serviam no templo. Ok? Mas ele mostra que exatamente aquela estátua tinha uma torre sobre a cabeça. Por quê? Porque essa estátua ela remetia à Torre de Babel. Isso é comprovado por historiadores. Flávio Joséfo, quando ele escreve um documento para o imperador romano, ele cita historiadores romanos que falam: olha, a religião de Roma, a religião de Júpiter, ela nasceu na Torre de Babel. E todos os outros povos, aquela religião dominava. Tá bom? Bom, o texto prossegue. Quando as crenças são por séculos conservadas por um povo, elas não são facilmente esquecidas. Assim sendo, os líderes da igreja em Éfeso, quando veio a apostasia, também raciocinaram que se fosse permitido às pessoas conservarem suas ideias a respeito de uma deusa-mãe, se isso fosse misturado com o cristianismo e o nome de Maria fosse colocado no lugar, eles poderiam ganhar mais convertidos. Mas este não é o método de Deus. Quando Paulo veio para Éfeso, nos dias primitivos, nenhum compromisso foi feito com o paganismo. As pessoas eram realmente convertidas e destruíam seus ídolos da deusa. E o que a Igreja Católica propõe? Ela propõe uma semelhança. Isso não é novidade para o brasileiro. Não é novidade porque, estudando a história do Brasil, nós sabemos que isso foi feito também com os africanos. Ok? Por isso que existe uma mistura hoje. Um centro de Umbanda, ele tem personagens ligados ao catolicismo, não vou dizer ao cristianismo, né? Mas ligados ao catolicismo. Existe uma ligação entre eles. Por quê? Por causa desse método da Igreja Católica realmente se fundir com o paganismo. Eles descrevem isso como uma estratégia de evangelização. Estratégia de evangelização, você tem o próprio autor aqui,
ele fala, é a estratégia do apóstolo Paulo, dizendo, olha, isso daí são estátuas construídas por homens, vocês devem abandonar, e diz que as pessoas destruíram. É um direito delas. Se a pessoa quer abandonar o ídolo e destruir o ídolo, ela tem esse direito. Está escado no nosso país, daqui a pouco as pessoas nem poderem fazer mais isso. Ó, se você não quer mais espírito, então você vai ter que entregar os santos em algum lugar, porque estão inventando todo tipo de proibição, né? Bom, o apóstolo Paulo, eu vou só lembrar Atos 19, 35, se vocês estiverem com a Bíblia aí e quiser dar uma lida em Atos 19, 35, diz: então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: varões efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Então, esse culto a Diana, era considerado assim, era o grande culto do Império Romano. E vocês vão ver a semelhança, porque hoje, quando você procura no mundo, os templos católicos dedicados a Maria são em número muito maior do que os templos dedicados a Jesus. Por quê? Porque é uma reprodução do culto de Babel. Essas pessoas que estão dizendo que a Igreja Católica era a Igreja Cristã e estão voltando para a Igreja Católica, eles, na verdade, estão se ligando àquilo que a Bíblia chama de uma religião que nasceu em Babel. Por isso é chamada a religião da Babilônia. Babel é Babilônia. E por isso aparece como a Babilônia no Apocalipse. Essa religião que estava assentada, disse o anjo, sobre 5 reinos. O 6º, que era Roma, ela também estava assentada e estará assentada sobre o 7º reino. Então, essa instituição, ela está, na verdade, trabalhando para unir as religiões. E isso eu digo para vocês, é um perigo nesses últimos dias que nós estamos passando. Porque, é claro, todos pregam que vai surgir heresias contra a igreja cristã. Mas que tipo de heresia? Uma heresia que está surgindo é exatamente essa, ligada à união com a Igreja Católica, como se ela fosse a Igreja Mãe. Essa é uma heresia terrível. Bom, eu coloquei aí também um comentário que eu digo: o culto a Maria nasce no Concílio de Éfeso, em 431 da era cristã, cidade onde Semíramis era adorada como Diana dos Efésios. Semíramis viveu lá em 2200 a.C. E nos países diversos onde essa religião foi ocupando, ela foi recebendo nomes diversos. Okay? Mas em todo o mundo antigo havia o culto à deusa mãe. Tá bom? Bom, eu coloco aí também agora um artigo do Instituto Cristão de Pesquisa, é um instituto conceituado. O título do artigo é Culto à Deusa Mãe, por Hélio de Souza. Ele começa com Atos 19:34. Todos unanimemente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas. Grande é a Diana dos Efésios, para vocês verem como era o fanatismo. Não era, vamos dizer, algo comum, não. O povo tinha um fanatismo. A religião de hoje, que as pessoas fazem aí, nem se compara com o fanatismo que havia naquela época em torno dessas divindades. Bom, e aí ele começa o artigo, o comentário, dizendo: em dado momento, abrem-se par em par as portas de cipreste do templo. As multidões que convergiam de todas as partes da Ásia Menor, da Galácia, da Capadócia, da Macedônia e da Acaia, tantos são como enfermos, aleijados com as suas muletas, cegos guiados por crianças, paralíticos carregados em padiolas, se comprimem entre as colunas fronteiras à fachada. Todos esperam o momento de erguer-se o véu da deusa. Uma pausa aqui para explicar a vocês. Isso a história comprova hoje, que tinha alguns templos, que tinham até alguns tipos de gases, que as mulheres iam para lá e saíam de lá como se estivesse extremamente bêbada, né, e falando coisas meio sem sentido, e elas eram tidas como profetas. Isso a história conta, né? Tá ok? E esse exemplo aqui, o que se sabe também
segundo a Bíblia, é que nenhum espírito, além de Deus, pode agir na terra, se Deus não autorizar, ok? Então, o que vai acontecer aqui também, que dizem que era muito comum, estava uma multidão de pessoas gritando lá, tal, clamando para tiravam o véu de Diana, né? Tiravam o véu agora vai começar a tirar o véu de Maria a partir de agora. Então, daqui a pouco aparecia um com a moleta dizendo que ficou curado. Então diz que muitas pessoas eram pagas para poder inventar essas curas. E aí o que acontece? E aquilo fortalecia e movia a economia. A economia da cidade de Éfeso, tanto que Éfeso era uma das maiores cidades do mundo antigo. Não foi à toa que o apóstolo Paulo escolheu ela, porque Éfeso era uma cidade litorânea, no mar Mediterrâneo, e ela tinha muitas estradas romanas, até pelas peregrinações a Maria. Então a estrada foi construída, desculpa, a peregrinação a Semíramis, até confundi, né? Tá bom? Mas o apóstolo Paulo acabou, claro, usando aquelas estradas para ele poder chegar em outras cidades. Ele acabou criando em Éfeso um centro evangelístico. E uma das razões dessa cidade ser tão rica é exatamente a religião, a questão de Diana dos Efésios. Então, além disso, nós vemos que o apóstolo Paulo enfrentou pessoas já se colocando, o nosso lucro vai embora, como é que nós vamos viver? Isso vai ser um problema em toda a história da igreja, está sendo um problema na história da igreja. Eu comentei com vocês que os sacerdotes pagãos antigos, eles foram proibidos até de atuarem no paganismo, e que muitos entraram para a igreja católica para seguir a vida. Essa igreja católica que proíbe o paganismo, né, próximo do ano 400, já perseguindo e matando, ela já usava um incenso de Júpiter, que era usado no paganismo. Ela já acreditava no purgatório, ou seja, na purificação da alma após a morte, que era uma doutrina pagã. Ela já acreditava no culto aos mortos. Então, um sacerdote pagão que saía do paganismo e entrava nessa igreja católica, ele não teria, na verdade, diferença nenhuma, ok? Ele estava, vamos dizer, num ambiente muito parecido, ok? Pois bem, continuando a leitura, estamos na página 79, né? Ok? A leitura prossegue. Um longo clangor de trombeta, um rápido estrugir de tambores e em seguida um intervalo de silêncio. Uma nuvem de incenso paira na praça. Dentro e fora do templo, os fiéis se prosternam, retendo o fôlego. O véu de seda é lentamente retirado sobre o pedestal de mármore negro, cercado de misteriosos hieróglifos indecifráveis. Ergue-se a deusa Diana de Éfeso, que Apolo enviou do céu à terra. No momento em que foi desvendado, um brado comovido se propagou no salão para o pórtico e do pórtico para a praça, onde milhares de fiéis estavam prostrados em terra. Viva a grande Diana dos Efésios! Um êxtase de esperança e de temor dominou a multidão, que se quedou de olhos fechados, lábios contraídos e frontes a se tocarem uma nas outras, ou seja, todo mundo muito junto, né, tumultuado. Levantando-se então os fiéis seguiram de roldão para as portas do templo. Os cegos, os coxos e os enfermos avançavam como podiam, com os pés ou de rastos, em direção à deusa que não viam, amparando-se uns aos outros e gritando suas orações. Aqui e ali vozes delirantes soavam: milagre, milagre, o coxo está caminhando, o enfermo desceu da cama. Né? Como eu disse para vocês, como cristão, a Bíblia diz que não existe Deus fora o Deus da Bíblia. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho. Então o que nós temos que falar em relação a esses milagres que outras divindades teriam feito? Ainda mais que a história diz realmente que havia muita fraude, casos de fraude, pessoas que descobriram, conheceram ele, que ele nunca tinha sido paralítico e estava lá pulando no templo dizendo que era paralítico, ok? Que isso daqui foi uma fraude, ok? E assim alimentava esse culto, e eles precisavam disso
para que a cidade continuasse lucrando, crescendo, né? Porque era a maior peregrinação do mundo antigo. O artigo continua. A esses brados saía do templo um grupo de sacerdotes e, atravessando a multidão, eles reuniam as muletas jogadas fora para pendurá-las como troféus nas paredes do templo, em homenagem à grande deusa Diana. Com essas palavras, o escritor judeu-cristão polonês Schoen descreveu o culto à deusa Diana, tão popular na região da Ásia Menor nos primórdios da era cristã. Ok? Ou seja, ele pegou aqui uma descrição, né, histórica de como era esse culto, que eu acho interessantíssimo. Então, história, eu gosto sempre de colocar esses textos na íntegra para vocês, tá bom? Bom, o comentário prossegue. Como podemos conferir qualquer semelhança com os cultos modernos, as chamadas Nossas Senhoras, não é mera coincidência, mas perpetuação de uma milenar tradição de culto a deusas, hoje disfarçada de matiz cristã. Matiz é diferentes tipos de cores, né? Eles usam as expressões, às vezes, assim, difícil, diversos tons. Você tem cinza e tem diversos tons de cinza. Então ele usa uma linguagem figurada para dizer diversos tons de cristianismo. Ou seja, existem tantos tons e chega a ponto de cristianismo aceitar até o paganismo. É isso que ele está dizendo. Que historicamente, esse artigo do Instituto Cristão de Pesquisa está dizendo, o culto de Maria nasceu, eles escolheram até a cidade de Semíramis, lá em Diana, onde Diana dos Efésios era adorada. Eles foram fazer esse concílio na cidade de Éfeso. Será que isso é coincidência? Não, mas porque aquele local era o local de culto a Semíramis. Okay? Prosseguindo. E não estamos falando de uma pequena seita obscura existente em algum povo atrasado, em um país exótico, mas de uma religião que possui milhões de adeptos, com uma força de devoção que chega à beira da loucura, o marianismo. E aqui eu tenho que explicar. Alguns católicos falam o seguinte: olha, vocês têm que valorizar Maria. Mas é claro que nós valorizamos Maria como mulher de Deus que trouxe Jesus Cristo ao mundo. A questão é, historicamente, fizeram com Maria um culto que não é o que a Bíblia ensina. Maria não tem nenhuma participação, como os católicos dizem, na mediação entre Deus e os homens. Maria não tem como ouvir as nossas orações. Ela morreu e está aguardando a ressurreição. Mas essa igreja aqui, católica, depois de Constantino, foi ela que inventou a teoria de que Maria não morreu, ela ascendeu aos céus. Então, a questão não é desvalorizar Maria. A questão é não colocar sobre Maria uma doutrina que a Bíblia em nenhum momento descreveu, profetizou sobre Maria. Ok? Maria não tem nenhuma participação no ministério de Jesus, e isso não é diminuir a pessoa de Maria. Ela continua sendo a mesma pessoa importante para o cristianismo, como ela é descrita na Bíblia. Mas doutrinas de que ela continuou virgem, mesmo depois de Jesus nascer, doutrina de que ela nasceu sem pecado, não morreu, ascendeu aos céus, também é mediador entre Deus e os homens, apesar da Bíblia dizer claramente que há um só Deus e um só mediador, mas eles colocam isso, então claramente está errado. De que ela é mãe de Deus, essas doutrinas estão erradas, e é por isso que os evangélicos não aceitam. E evangélico que está se aproximando do catolicismo vai acabar tendo que se render a este culto, né? Bom, o artigo prossegue. E não é preciso ser teólogo para perceber isso. Qualquer conhecedor de história pode constatar. Em uma revista de circulação nacional, foi publicada uma matéria com o título No princípio eram as deusas. O texto se desenvolve da seguinte forma:
As deusas só foram destronadas com o advento das religiões monoteístas, que admitem um só Deus masculino. Com a difusão do catolicismo, as antigas deusas são banidas do imaginário popular. Uma pausa aqui para explicar a vocês, porque esse banidos é banidos mesmo. Os templos foram destruídos. Okay? Os templos foram destruídos pelos católicos, sempre em ações violentas, infelizmente. O artigo prossegue, citando esse texto da revista No Princípio Eram as Deusas. Ele diz: no Ocidente, algumas acabaram associadas à Virgem Maria, mãe do Deus dos católicos. Outras se transformam em santas. Então, a maioria das santas que você vai ver na história da Igreja Católica, eu vou citar algumas, porque principalmente a partir de agora, nesse período que nós estamos estudando, no ano 431, igrejas como a Assembleia de Deus, ela não tinha permissão para funcionar. Toda e qualquer igreja que não praticasse o batismo de recém-nascido, ela não tinha permissão para funcionar. Eles seriam capturados, torturados, até por recomendação de Agostinho de Hipona, dizendo, torturar até eles confessarem a Igreja Católica como Igreja Mãe, dizendo que assim livrava eles do inferno eterno. Então torturava, confessou, mata. Vocês podem ver essa cena naquele filme Coração Valente, né? Que ele está falando para ele confessar. Se ele confessar, tem um golpe de misericórdia, pronto, não vai ser mais torturado. Então, nesse período aqui, funcionava essa lei de Agostinho de Hipona. E, na verdade, vai funcionar até os anos 1800, com variações de nível de perseguição, mas vai funcionar até os anos 1800. Nós vamos ver isso na história da igreja. Ok? Então, a revista secular ainda coloca essa expressão, no princípio eram as deusas. Por quê? Porque o culto à deusa mãe de Semíramis, ele tomou todo mundo. Ele tomou todo mundo. Ele aconteceu logo depois do dilúvio. Nimrod viveu cerca de 100, 150 anos depois do dilúvio. Então ali estavam nascendo as nações. E essa religião realmente ela ocupou o mundo todo. O comentário prossegue. Nos primeiros séculos cristãos, Ísis passou a ser identificada com Maria. O historiador Will Durant, em sua História da Civilização, diz: o povo adorava Ísis com especial ternura e erguia-lhe imagens consideravam-na mãe de Deus. Seus tonsurados sacerdotes exaltavam-na em sonoros cantos e mostravam-na num estábulo, amamentando um bebê miraculosamente concebido. Os primitivos cristãos muitas vezes se curvavam diante das estátuas de Ísis, com um pequeno Horus ao seio, vendo nelas outra forma do velho e nobre mito pela qual a mulher, criando todas as coisas, tornou-se por fim a mãe de Deus. Okay? Então ele está citando aqui esse historiador também, que deixa claro, né? O culto a Maria é uma substituição do culto de Semíramis. Se isso fica claro, essa é uma questão que, por exemplo, os protestantes que fizeram uma aliança com a Igreja Católica agora em 2017, voltando para a Igreja Católica dizendo que ela é a Igreja Mãe, esses protestantes têm que abrir os olhos, porque aqui no ano 431, para eles, essa era a Igreja de Jesus, ela já praticava o culto a Semíramis. A religião de Babel, nesse momento, ela está completa na Igreja Católica. A religião de Babel está completa. 10 em cada 10 historiador diz isso. 11 em cada 10 historiador diz isso. Então, quer dizer, os protestantes tinham que abrir os olhos, porque eles estão enganados, pensando que essa é a Igreja de Jesus. Isso aqui que ele falou de Ísis era um dos nomes da deusa mãe. Vai receber nome de Ísis, Semíramis, Diana dos Efésios, nomes diversos, porque era um culto à deusa mãe que nasceu aonde? A história antiga comprova. Nasceu lá em Babel. E esse culto, ele está disputando, claro,
com o culto verdadeiro. Por quê? O que Deus fez com Abraão? Deus tirou Abraão do local da Torre de Babel. A Torre de Babel foi lá na Mesopotâmia. E aquela religião estava contaminando aquela região toda. Segundo a história, até o pai de Abraão já era idólatra. Vivia de fazer ídolos, segundo a história judaica. Bom, livros conceituados. Ok? Então, aquela região estava totalmente contaminada pela religião de Babel. O que Deus teve que fazer? Deus teve que tirar Abraão daquele lugar, trazer ele para Canaã, uma terra que Noé tinha amaldiçoado. Mas por quê? Porque a vida lá entre os seus parentes estava contaminada por essa religião. E essa religião, todos os historiadores, não é um historiador evangélico, Levi, que diz não, pode pegar qualquer historiador isento, ele vai falar, olhando para a história da Igreja Católica e estudando a religião antiga, não existe dúvida, o ano 431 é um ano-chave em que ela adota o culto a deusa mãe e as outras práticas que ela já tinha, inclusive do culto aos mortos. Nesse período aqui, esses protestantes que acreditam que essa era a Igreja de Jesus, nesse período, essa igreja aqui, vamos dizer, no dia de finados, já ia ao cemitério cultuar os mortos. Será que nós podemos chamar eles de irmãos? Então essa questão está realmente um problema, porque na verdade o que está acontecendo é que as igrejas cristãs estão sendo atraídos, né, por uma igreja que se diz a igreja mãe, mas que na verdade não é, que é uma instituição misturada com o paganismo. Ou seja, tem até um ditado popular, né? O golpe está aí, cai quem quer. Porque a história comprova que não é verdade que essa instituição segue a Bíblia. Ela está aqui adotando a doutrina fundamental do paganismo, que é o culto à mãe de Deus. E é claro que Maria não é mãe de Deus. Deus é eterno. Maria, ela é mãe da parte humana. Mas essa igreja católica, ela não aceita que você fale isso. Ela afirma que você tem que falar de um personagem só. Você tem que falar de uma pessoa. Tudo que aconteceu para a parte humana aconteceu para a parte divina. Eu pergunto para eles, qual parte da Bíblia que diz isso? A Bíblia em nenhum momento descreve como foi a união da parte humana com a parte divina. A Bíblia só me afirma que ele era homem e que ele era Deus. Então eu afirmo que ele era homem e que ele era Deus, que ele é homem e que ele é Deus. Mas eu não posso descrever essa união. Quem fez isso foram os católicos, foi Ário, Atanásio, foram os católicos. E é claro que você não pode afirmar como ocorreu a união entre a parte humana e a parte divina. Eu vejo isso até como infantil, mas acredite, os católicos pregam isso há 1700 anos. Mas é claro que você não tem como descrever, encontrar na Bíblia uma descrição de como foi a união entre a parte humana e a parte divina. Isso é um mistério para a igreja. Há 1700 anos eles resolveram afirmar que a união foi perfeita, então tinha uma só pessoa. Tudo que acontecia com a parte humana acontecia com a parte divina. Então, qual é a finalidade da doutrina herética? É dizer que Deus morreu na cruz, porque eles afirmam que Deus morreu na cruz. Os protestantes afirmam que Deus morreu na cruz. A finalidade é essa. Ou seja, estão partindo de um princípio de ultrapassar o que as Escrituras falou, está indo além do que está escrito, e afirmam uma doutrina para a afirmação final, o propósito final é dizer que Deus morreu na cruz. Você acha que essa é uma igreja cristã que prega uma doutrina absurda dessa? Os protestantes pregam essa doutrina absurda. Tem um vídeo, né, de um professor da Igreja Batista Protestante chamado Marcos Granconato, dando aula na escola Charles Spurgeon. Pode procurar esse vídeo no YouTube, você vai achar. E ele lá tem, porque ele defende, né, que para ele Deus morreu na cruz. É uma doutrina absurda, absurdamente irracional, mas a Igreja Católica estava pregando, né? Bom, o artigo prossegue. O paganismo não se conformou em ficar sem suas deusas, assumindo características culturais e éticas de cada nação.
o culto a deusa Maria foi se adaptando à devoção popular com uma versatilidade incrível. Ou seja, ele está aqui descrevendo o seguinte: aqueles católicos romanos que antigamente cultuavam a Semíramis, eles estão achando facilidade na ambientação com essa igreja católica. Se fosse o apóstolo Paulo que estivesse ali, tá bom? Será que eles teriam essa facilidade, essa semelhança? Será que o apóstolo Paulo usaria um incenso, né, que Agostinho de Hipona estava usando, né, os outros homens estavam usando nessas reuniões deles? Será que o apóstolo Paulo, se estivesse ali, estaria defendendo o purgatório, como Agostinho de Hipona defendia? Estaria defendendo o culto aos mortos, como Agostinho de Hipona defendia? É claro que não. Tá bom? Então, essa versatilidade incrível é uma característica realmente de uma igreja católica que ela, o pagão, quando chega, encontra-se ambientado, ele não precisa mudar nada. Aquele ali já é o ambiente dele, era o mesmo ambiente no mundo pagão. Uma das coisas que a gente cita é o incenso que eles adotaram do culto de Júpiter e que eles já estão usando nesse momento. A linguagem que o apóstolo Paulo usa é uma linguagem, né, clara. Ele diz, na verdade, isso é um culto ao demônio, não existe Júpiter. Na verdade, não existe Semíramis. Na verdade, não existe Diana. Tudo isso é culto ao demônio, é o que o apóstolo Paulo diz. Então, a pessoa chamar esse culto aqui de cristão não dá, né? Bom, prossegue. Desde suntuosos santuários até silhuetas em vidros e grãos de milho, inúmeras aparições no mundo inteiro dão status de deusa a estas supostas aparições, incorporando-as ao acervo popular de inúmeras nações. No Brasil, a chamada Senhora Aparecida possui traços raciais negros e seu culto está muito ligado à cultura afro. Seu santuário na cidade de Aparecida chega a receber 6 milhões de visitantes por ano. Em Portugal, a deusa Maria, conhecida como Senhora de Fátima, assume características raciais europeias, bem como Senhora de Lourdes na França. Elas recebem, respectivamente, cerca de 4 milhões e 5 milhões de visitas por ano. Entre outras divindades nacionais, ainda podemos citar a Senhora de Guadalupe no México e a Senhora da Estrela da Manhã no Japão. Não é óbvio presumirmos que as antigas divindades tutelares, reverenciadas no passado, apenas mudaram de nome. Lembre-se, eu estou citando um artigo, né, para que fique bem claro para aquelas pessoas, né, que defendem que a Igreja Católica deve ser uma direção de união que a Igreja Cristã deve seguir. Seguindo essa direção é uma direção de morte. Nós temos que pensar que Jesus está voltando. E qualquer mudança de direção que nós fizermos é perigosa. Bom, o artigo prossegue, né? Diana para os efésios, Mun para os ninivitas, Estar para os babilônios, Kali para os hindus, e assim continuam sendo cultuadas por meio de um pseudo-cristianismo. Ou seja, todo esse culto a Maria é fácil de nós vermos na história que ele não é um culto verdadeiramente cristão. Esse culto a Maria, ele reproduz o culto de Diana. Qual era a divindade mais cultuada no mundo romano nos dias do Novo Testamento? Era Diana. Qual é a divindade mais cultuada hoje? É Maria. Pela quantidade de templos, e tem um projeto da Igreja Católica, isso está em votação, está em estudo. Eles vão colocar Maria como a quarta pessoa da Trindade. Então, será que essa é a direção que nós devemos caminhar, em direção à Igreja Católica? Ela é essa instituição pagã. Nós não podemos esquecer disso. O artigo continua. Além de divindades nacionais, o marianismo assume características regionais e funcionais, assenhoreando-se de cidades e regiões, assumindo diferentes nomes e funções. Assim temos no Brasil a Nossa Senhora do Monte Serrat, Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora das Dores,
Nossa Senhora das Graças e Nossa Senhora do Parto, entre outras. Na verdade, muito do que as características chamam de cristãos não passam de grosseiros pagãos aprisionados por superstições e servindo a falsos deuses. Irmãos, os deuses da Igreja Católica, o Deus da Igreja Católica, vamos falar no singular, apesar que estão querendo colocar Maria como participante da divindade, não é o mesmo Deus cristão. Isso a história deixa bem claro. E eu continuo repetindo para vocês, nós estamos próximos do fim, e essa aproximação que as igrejas estão tendo com todas as religiões, eu sempre lembro, olha, o projeto da Igreja Católica foi feito em 1965, o Concílio Vaticano II. O projeto da Igreja Católica é unir em 60 anos todas as religiões e todas as igrejas. Quando que se cumpre os 60 anos? É agora em 2025. A Igreja Católica está trabalhando por esse projeto. E as igrejas evangélicas estão facilitando esse trabalho. Estão facilitando esse trabalho. Mas a história demonstra que, na verdade, essa não é uma instituição cristã. O comentário prossegue. Curiosa é a descrição da deusa Diana, feita por Russell Norman Shapley, editor daquele livro, O Novo Testamento Interpretado Versículo por Versículo, Enciclopédia de Teologia, Bíblia e Filosofia, e o Antigo Testamento Interpretado Versículo por Versículo. São obras conceituadas, né? Ele é um grande estudioso. E prossegue. Esse renomado teólogo diz que a deusa Diana e a deusa Maria se confundem, o que torna difícil encontrar a diferença entre a Diana dos Efésios e a Maria dos Efésios. Em 431 d.C., a idolatria tornava a entrar pela porta de onde saíra. Em Éfeso, ela recebeu as mais altas honrarias. De acordo com uma inscrição existente no local, ela trazia estes títulos: Grande Mãe da Natureza, Patrocinadora dos Banquetes, Protetora dos Suplicantes, Governanta, Santíssima, Nossa Senhora, Rainha, a Grande, Primeira Líder, Ouvidoras e outros. Ok? Então, não existe dúvida de que isso foi uma ação até planejada. Porque se eles quisessem ocultar a relação deles com o culto da Babilônia, o culto de Babel, o culto de Semíramis, então eles fariam essa mariolatria nascer em outro lugar. Mas não, parece que eles têm um compromisso com esse local. Tanto que esse local, que é na atual Turquia, né? Aí botando um parênteses aí na aula de história, tem escatologistas que acreditam que aquela região ali é onde ficava o trono de Satanás, porque, claro, uma igreja que faz parte das 7 igrejas da Ásia, que Deus diz que lá estava o trono de Satanás, ficava próximo de Éfeso, ficava naquela região da Turquia. E por isso, alguns acham que esse trono de Satanás poderia ser também essa espécie de culto que havia naquela região a deusa mãe, né? Pois bem, o artigo prossegue. A ascensão de Maria. Segundo o catolicismo, finalmente, a Imaculada Virgem preservada, imune de toda a mancha da culpa original. Observe, essa questão não é desmerecer Maria. A Bíblia em nenhum momento diz que Maria nasceu sem pecado. Isso não está na Bíblia. Então, o que eles dizem que ela é imune de toda mancha da culpa original, isso aí eles inventaram. Não pode inventar a doutrina bíblica. Tá bom? E prossegue. Terminado o curso da vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória celeste. E para que mais plenamente estivesse conforme a seu Filho, Senhor dos senhores e vencedor do pecado e da morte, foi exaltada pelo Senhor como Rainha do Universo.
A assunção da Virgem Maria é uma participação singular na ressurreição de seu filho e uma antecipação da ressurreição dos outros cristãos. Porque eles dizem que Maria não morreu, ela ascendeu ao céu, né? Qualquer conhecedor das Escrituras fica aborrecido diante de tanta distorção. A humilde camponesa de Belém, que singelamente aceitou sua missão de ser a mãe de Jesus, foi ao longo dos séculos transformada em uma divindade pagã. Ou seja, ele está falando, eu honro Maria tanto que eu fico triste com a comparação que eles fizeram de Maria com Semíramis, com Diana dos Efésios, né? E prossegue. Em toda a Bíblia, a figura de Maria não recebe qualquer posição especial com relação a Jesus ou ao plano de salvação. Jesus não a chamava de mãe, mas de mulher. Aos que a definiram como sua mãe, ele fez questão de mostrar que seus familiares são os seus seguidores. Quando quiseram atribuir alguma honra a Maria pelo fato de ter dado à luz a Jesus, ele fez questão de mostrar que a honra maior em obedecer a Deus. Nenhum dos apóstolos fez qualquer menção a ela, seja Paulo, Pedro, Tiago, João ou Judas, né? Vale a pena nós lermos Lucas capítulo 11, versículo 27, é um versículo para até aqueles que acompanham, né, que pode estar questionando por que falar isso de Maria. Então esse versículo que ele colocou aqui é um versículo interessante, Lucas 21, versículo 27, que diz: E aconteceu que, dizendo ele, Jesus, essas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Mas ele disse: Antes bem-aventurados os que ouvem as palavras de Deus e aguardam. Tá ok? Então, aqui o autor está dizendo o seguinte, até essa expressão que aquela mulher usou, Jesus Cristo, ele não valorizou aquela expressão, não para desmerecer Maria, mas certamente Jesus Cristo, falando como Deus eterno, ele sabia, ok? Ele era conhecedor do culto a Deus a Mãe, e como Deus eterno, ele sabia que esse culto seria colocado em uma instituição com nome de cristianismo, mas que na verdade é paganismo. Vai abraçar ela quem realmente quer ser iludido, quer ser enganado. Mas ser enganado logo na doutrina da salvação, naquilo que vai determinar onde a tua alma vai passar a eternidade. Bom, o artigo prossegue. Mas quando olhamos para o marianismo, não vemos apenas uma ascensão física, mas uma ascensão de importância que vem através dos séculos, transformando a mãe de Jesus na figura central do catolicismo e, consequentemente, da fé popular. Como isso é possível? Como a Igreja Católica pôde transformar uma figura que não recebeu nenhum destaque no Novo Testamento na peça mais importante de sua religião? Como essa igreja conseguiu, em nome do cristianismo, desobedecer ao mandamento tão claro: não terás outros deuses diante de mim? A tolerância, no entanto, é uma faca de dois gumes, que, se exagerada, pode permitir que uma virgem se torne uma meretriz. Mas tenho contra ti que toleras a Jezabel, mulher que se diz profetiza. Com o seu ensino, ela engana os meus servos, seduzindo-os a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Apocalipse 2:20. Uma pausa aqui para explicar a vocês. Se vocês forem lá em Apocalipse 2:20, contextualizarem a carta para quem foi escrita esse versículo, isso está na carta de Tiatira, que é a quarta igreja das 7 do Apocalipse. E essa igreja de Tiatira, existe uma interpretação, que é a interpretação mais comum no meio evangélico, que elas representam eras. E essa igreja de Tiatira, ela começa no ano 431, porque no ano 430 morre o personagem que é o Balaão de Pérgamo, o homem que inventou heresias terríveis, mas se apresentava como
um profeta de Deus, assim como Balaão. Quem era esse homem? Eu falei para vocês, Agostinho de Hipona, um homem que implantou o culto aos mortos na Igreja Católica, com a sua obra, o cuidado devido aos mortos. Isso é muito sério. Então ele é, na igreja de Pérgamo, o Balaão de Pérgamo, aquela era de Agostinho. Vocês podem procurar nos livros de escatologia, você vai encontrar. Ela é chamada a Era de Pérgamo. E essa era, então ela termina em 430, que é a morte de Agostinho de Hipona. No ano 431, começa a Era de Tiatira. É nessa igreja de Tiatira que tem Jezabel. Quem era Jezabel? Era uma mulher dos Sidônios. Os Sidônios viviam no norte de Canaã. Você pode pesquisar em todos os livros de religião antiga, eles seguiam a religião de Babel. Era a mesma religião de Babel, que é a religião de Baal. Toda Canaã seguia aquela religião. Mas os Sidônios, até em sacrifício de crianças, em tudo eles se destacavam. Ok? Então Jezabel, qual o culto que era praticado lá? O culto à deusa mãe. E as mulheres, elas tinham um papel especial desse culto, porque era um culto de destaque à deusa mãe, então as mulheres se destacavam. Quando Jeremias enfrentou as mulheres israelitas que estavam praticando o culto à deusa mãe, vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Jeremias. Então, quando você encontra Jeremias combatendo, você tem no capítulo 7, no versículo 18, que ele dizia: os filhos apanham a lenha e os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos à deusa chamada Rainha dos Céus. Quem era essa Rainha dos Céus? Era Semíramis, ou Astarte também, que alguns povos cananeus chamavam de Astarte. Tinham diversos nomes. E você encontra nesse capítulo, no capítulo 44, a partir do versículo 17 até o 25, Jeremias debatendo com as mulheres israelitas que tinham adotado esse culto. E você vê lá as mulheres dizendo para Jeremias: nós não vamos abandonar, porque, e dá os argumentos dela, né? Dizendo: nossos maridos sabem, sempre estiveram cientes, e nós vamos continuar com o culto a deusa mãe. Ela era chamada de Rainha dos Céus, de Nossa Senhora, Mãe de Deus. Esse era o culto comum no mundo antigo. Como é que alguém vai acreditar que a Igreja Católica vai na cidade, que era o centro do culto a essa deusa mãe, adota esse culto, as características que nós vemos nos dias de hoje, e realmente a Igreja Católica seria a Igreja de Jesus? Não, isso está errado. Ok? Então esses textos aí são interessantes, se vocês quiserem guardar. Voltamos aqui ao artigo, ele citou Apocalipse 2:20, tá bom? Vocês querendo ler depois lá, vocês vão ver que em Apocalipse capítulo 2, olha, a carta à igreja de Tiatira começa no versículo 18, tá bom? Então o versículo 20 é a carta à igreja de Tiatira, onde tinha essa falsa profetisa. Escatologicamente, como que se interpreta? Começando ali no concílio de Éfeso, onde eles colocam o culto a deusa mãe na igreja católica. Isso aí, se você perguntar para qualquer historiador, alguém neutro, que queira falar sobre isso, ele vai falar: olha, a semelhança com o culto pagão é total. A semelhança com o culto pagão é total. O artigo prossegue. Quando os verdadeiros crentes precisaram tomar uma atitude mais severa, eles se calaram, e a consequência disso foi a forte idolatria que se camuflou com o título de cristianismo. Assim, com o passar dos anos, Maria foi acumulando títulos, adquirindo mais prestígio do que a própria Trindade. Além da conhecida designação de Nossa Senhora, ela recebeu outras nomeações, como medianeira, imaculada, né, sem pecado, mãe dos homens, mãe da igreja, rainha dos céus, o mesmo título que Jeremias cita que as mulheres de Canaã chamavam o culto a Semíramis, rainha dos céus, corredentora, etc. Tudo isso, todos esses títulos eram aplicados a Semíramis e às divindades que originaram-se nela, né?
a força de seu culto supera qualquer outro movimento dentro do catolicismo. Ok? Então, para finalizar,